Salve, salve, meus amigos aqui da Rádio Mega Brasil. Como estão todos? Tenho certeza que bem. Começando mais um Café Cultural, mais um programa onde a gente fala de arte, escultura, literatura, pintura, artes plásticas. E a gente fala aqui, Igor, eu sempre gosto de repetir. Para mim, cultura e arte é falar de qualidade de vida. Falar como as pessoas podem ser melhores. Porque todo investimento feito em cultura, na verdade, forma a sociedade. Não existe sociedade sem cultura. A identidade de um povo se dá através de seus livros, de seus quadros, de suas manifestações artísticas, que vão formando as pessoas. E uma coisa que o Igor vai se apresentar daqui a pouco, uma coisa que eu sempre falei nos meus tantos e tantos e tantos anos de jornalismo, eu fico sempre imaginando o que tem de história por trás de certos locais, de certas pessoas, de certos serviços, as histórias que estão acontecendo ali e histórias que estão se perdendo, porque ninguém está registrando. Claro que é impossível a gente registrar tudo. É impossível a gente ter essa coisa, tudo o que acontece na sociedade a gente vai registrar. Mas tem certas coisas, meus amigos, que precisam e devem ser registradas. Mas antes da gente sair falando, Igor, seja muito bem-vindo ao Café Cultural, um amigo nosso, um amigo da Mega Brasil, um amigo de todos nós aqui da casa. Seja bem-vindo. E aqui a gente não faz apresentação. Quem é Igor Ribeiro por Igor Ribeiro? Por favor. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite para participar do Café Cultural na Mega Brasil, como a gente já conversou, né? Casa de grandes amigos em comum. Então, salve para o Eduardo Ribeiro, para o Marcos Rossi, o pessoal aí da turma Mega Brasil, Jornalistas e Companhia, que eu já tive o prazer de trabalhar com eles durante algum tempo. Fantásticas pessoas, fantástico produto, extremamente necessário. Sim, essencial. Eu sou um leitor e até hoje e vivo mandando, às vezes, meus pitacos, minhas colaborações lá para outros dois queridíssimos lá, o Wilson Baroncelli e o Fernando Soares. Não poderia deixar de lembrar dos dois, amigaços também lá da equipe. E, bom, o Igor Ribeiro, como já deve dar para perceber, é um jornalista também, como você, Sérgio, né, com boa parte aí imagino, né, boa parte da nossa audiência está nesse setor da comunicação social. Sou formado há muito tempo, já trabalhei em vários veículos, além do próprio JCIA, com o qual eu colaborei, trabalhei com Folha, Estadão, trabalhei com a Editora Abril, trabalhei muito tempo no Meio e Mensagem. Fantástico veículo. Outro para o mundo da propaganda, da publicidade, assim, de eventos, Meio Mensagem é algo fantástico. Sim, passei muito tempo lá. Em 2020 fui para o outro lado do balcão, como a gente costuma falar, na comunicação corporativa da Warner Bros. Discovery. E, mais recentemente, eu comecei a direcionar mais energia a projetos antigos relacionados à literatura. Legal. A escrita ficcional e tenho, enfim, conseguido felizmente colher alguns frutos aí desse esforço, né? Tanto é um esforço para muitos jornalistas, né? O fazer jornalístico está relacionado com a escrita, né? Sim, verdade. Ele é intimamente ligado com a escrita, não tem como, e muitos de nós a gente alimenta esse sonho de ter uma produção editorial um dia, e eu alimentava durante muitos anos, e eu consegui, depois de postergar, porque achava que não estava pronto, porque achava que tinha que estudar mais, tinha que escrever mais. Depois, eu acho que de ter estudado muito, ter escrito muito, finalmente, ano passado, eu tive o prazer de lançar um romance, que acho que é o nosso principal pauta aqui, né? O Vão. E também lancei... É a nossa desculpa. Eu falo que é desculpa para a gente estar batendo papo. Mas o que vai acontecer aqui, não tenho a menor ideia. A nossa principal desculpa, então, é esse, né? Esse livro que eu lancei ano passado, também lancei alguns contos numa coletânea de autores, e essa tem sido a boa parte da minha vida, né? Além de trabalhos no mundo da comunicação ainda, né? Eu tenho direcionado alguma energia também para essa coisa que me dá absoluto prazer,
escrever e, através da escrita, discutir pontos, acredito que importantes, né, do nosso mundo hoje, da sociedade, da nossa história. E é isso. Não sei se a apresentação era mais ou menos isso que você esperava, mas... Tá ótimo, maravilhoso, maravilhoso. E eu não sei se você concorda com a tua experiência jornalística, aquilo que eu comentei, as histórias que acontecem na cidade. Eu sempre falo assim, eu fico imaginando, vamos falar um pouquinho do cuidado com o vão. Eu fico imaginando o que deve acontecer dentro do dia a dia do metrô, por exemplo, que é o principal tema do cuidado com o vão. E as histórias que acontecem lá e que a gente não fica nem sabendo, não tem nem ideia. Como é que foi a tua inspiração? Você viu isso dentro do metrô? Como é que foi a tua inspiração para fazer o cuidado com o vão? Certo. Então, o cuidado com o vão, ele é o resultado de um processo investigativo de possibilidades literárias para aquilo que eu estava mais familiarizado, para aquilo que eu gostaria de me aprofundar, e também uma vivência pessoal minha como usuário, né, do metrô, do transporte público de São Paulo, né? Eu, enquanto cidadão urbano, né, sou paulistano, nascido e criado, morei minha vida toda aqui, e por muito poucos anos da minha vida eu tive carro particular, assim. Uhum. Né, eu sou, primeiro por circunstâncias, né, puríssima falta de dinheiro. eu fui desde a minha adolescência. É meio inerente da profissão, Exato, né? Jornalista não entra nesta por desejos de fortuna. Se você, por acaso, é um estudante e tem essa ilusão, meu caro, vamos rever aí as perspectivas, fica a dica. Então, assim, primeiro por imposição, né, da profissional, não tinha dinheiro para ter carro, então sempre usei muito transporte público, e depois, quando finalmente consegui ter minhas economias, eu não via necessidade, assim, eu consegui ir para todo lugar usando o ônibus, metrô, e durante algum tempo, assim, por conta de trabalho, um pouco afastado, alguma particularidade de contexto, daí eu tive carro, mas às vezes assim, usando para coisas muito específicas, né? E depois, quando, enfim, isso daí também mudou, eu acabei vendendo o carro de novo e voltei para minha condição de entusiasta dos transportes, que em São Paulo, ainda bem, a gente tem uma boa situação. Exatamente. Para melhorar muito, né? Isso que eu ia falar, né, Igor? Acho que felizmente a gente tem aqui em São Paulo, que é onde a gente reside também, onde eu conheço um pouco mais, não é perfeito de forma alguma, mas você tem uma possibilidade de deslocamento com o transporte público muito boa. E eu acho que, assim, na atualidade, você está falando aí de alguns anos, mas eu quero trazer essa nossa conversa para o dia de hoje. Os jovens de hoje em dia, não te chamando de velho, por favor, mas os jovens de hoje em dia, eles também não está mentindo também. Não está mentindo. Mas eles não querem mais ter carro. Não querem ter carro. Sabe, eu acho o seguinte, é pegar trânsito, é manutenção de carro que é cara. Gente, estacionamento em São Paulo é muito difícil. Mesmo os estacionamentos, nada contra, por favor, pessoal de empresas de estacionamento, não estou falando mal de vocês, mas é caríssimo. Parar o carro no estacionamento é caro, é caro. Então, eu tenho filhos e eu convivo com os amigos deles, eles falam assim, não, e são pouquíssimos os que têm carro. O Uber, vai de Uber, não, vai de Uber até o metrô. Às vezes você está longe do metrô, não, vou de Uber até o metrô, mas aí pega o metrô. É engraçado como essa consciência do não precisa você ter o seu automóvel como você tinha, tá voltando e está voltando muito forte. Está cada vez mais dispensável, né? A nossa capacidade de locomoção na cidade, nesse contexto multimodal, né? Que pega o Uber até um trecho, do trecho até o metrô, trecho até o ônibus e tal, é muito melhor hoje do que era há 20 anos, por exemplo, né? Melhorou muita coisa. Sim. O próprio Uber é uma coisa que não existia, né? Uber 99, InDrive, todos esses aplicativos. Sim. E ainda tem muito para melhorar, né? Então, outro dia, eu tenho um amigo que mora perto da obra paralisada ali. Não está paralisada, mas ela ficou um tempo aí embargada da linha que passa
que vai ali para o aeroporto de Congonhas, que era para a Copa. O projeto inicial dessa linha era para a Copa, está parada, está embargada, porque o consórcio internacional não entregou, estão revendo lá as contas. Então, assim, e aí parou no meio, né? É muito engraçado. Você pega o metrô até o aeroporto, que seria muito bom, mas daí para no meio, né? Você está ali, de repente você desce no meio da estrada. Você fala, o que eu faço agora, né? Pois é. E tem umas coisas de gestão pública que eu realmente não entendo, assim, não quero falar mal de gestores profissionais, mas assim, tem umas coisas, por exemplo, para essa obra especial, eles compraram escadas rolantes que ficaram com uma lona e vão ter que se desfazer de todas as escadas rolantes, devem ser caríssimas, porque ficou lá na lona, enferrujaram o tempo, não sei o quê. Enfim, mas a gente tem essa particularidade, né, essa demora ainda de crescimento da malha, tem coisa que dá para melhorar, segurança, né? Porque eu e você, a gente fala aqui de uma perspectiva masculina, por exemplo, que não tem problema em pegar um metrô, um ônibus ou um Uber tarde da noite. Mas, por exemplo, muitas mulheres não se sentem seguras ainda, né? Nossa, isso é fantástico. É muito bom você ter tocado nisso, porque sabe? E realmente, chegou a ter vagões específicos para mulheres, né? Vagão só para mulher. Existe. E é uma coisa assim, em determinados horários, né? Porque fica muito cheio e elas são assediadas. Então, assim, tem muita coisa que tem que melhorar ainda, né? Melhorar, inclusive, na educação do brasileiro, de como se portar publicamente, né? Com a vira e mexe, a gente vê alguém que, semana passada, eu vi um cobrador muito espirituoso, cara, que filmou, ele sacou que uma passageira estava sendo assediada por um cara. Olha. Ele filmou, avisou o motorista chamou a polícia estava esperando o ônibus parar para o cara descer e ser preso. Mas quanto que a gente teve que evoluir, né? E talvez até um processo educativo na própria empresa, na própria companhia de ônibus, né? Para os caras terem esse protocolo, né? Porque há um tempo atrás, o cara nem estava se ligando que a mulher estava sendo. Há um tempo atrás, nem a mulher entendia que ela estava sendo assediada. Exato. Então, assim, tem muito para melhorar, mas dentro dessa fauna aí, desse ambiente maluco que é o metrô de São Paulo, que não é ainda um metrô de Nova York em termos de extensão, de linhas, o metrô de Paris. Mas, te digo uma coisa, eu fui uma vez para Nova York só na minha vida inteira. O metrô de São Paulo dá de 10-0 de Nova York em termos de qualidade, de limpeza, tudo, viu? Olha, sim, é fantástico. Comparando os dois... A estrutura do metrô de São Paulo é de dar orgulho mesmo. Não tem a extensão de malha, né, desses outros lugares, de outras cidades e tal. Mas ele é muito... ele funciona bem, é limpo, você sabe como funciona o atendimento das pessoas, da segurança e tal. E ele tem, né? Apesar de não ser grande, ele é o maior do Brasil e tem muita coisa que acontece lá dentro que é curiosa, né? Eu acho que o fato de você... Não preciso nem falar, né, gente? Aquela coisa de home office básica, né? Não, por favor, mantenha, porque eu tenho 3 aqui, que eu não sei como não começaram a latir até agora. Mas na verdade, por favor, eu tô adorando. Faz parte. Então, dentro desse ambiente riquíssimo, né, que ele tem uma particularidade dele, que eu acho que outros modais não têm, que você fica embaixo da terra durante um tempo, né? E você estabelece um vínculo de convivência com desconhecidos até você chegar no seu destino. No momento que você entra, você chega no destino. É quase como se ele, durante aquele lapso de tempo, ele colocasse ali regras novas de convivência e você tem que lidar com aquilo e saber como, né? E às vezes você, por exemplo, não tem sinal porque você está embaixo da terra, então não tem nem a desculpa de olhar para o celular. É claro que às vezes a pessoa está num fone de ouvido com a música que baixou um livro, tá com um livro, as pessoas podem ficar em si mesmadas, né? Mas acho que menos do que outros modais, porque você não pode olhar para fora tem um túnel escuro muitas vezes, você não tem sinal. Então, assim, esse ambiente, né, ele é muito peculiar comparado com os outros, né? Acho que todos, né? Se a gente for escrever um livro sobre, sei lá, sobre histórias bizarras em transporte aéreo, vão ter outras particularidades muito legais, em ônibus, sei lá, né, vão ter cada um suas particularidades, mas eu procurei explorar, né, dentro do metrô as coisas mais bizarras, estranhas, e eu fiz, né, um exercício de ficção para elevar isso a uma nova potência, né? Então, o que eu fiz, na verdade, eu criei
alguns personagens, né? São 6 personagens que eles não se conhecem e eles vão vivendo histórias surreais, né? Cada um dentro da sua jornada, e de alguma forma todas essas histórias elas se cruzam, se esbarram, se influenciam ou não dentro da malha de metrô, como as diferentes linhas de metrô se cruzam. Né? Então, essa é a premissa, é a primeira brincadeira literária do livro, né? E daí tem desde, por exemplo, tem um personagem que ele acredita, ele teve uma cisão com a família há muito tempo atrás, porque ele virou um alcoólatra, e ele foi expurgado da família, e ele tem a impressão de que, no sentido inverso de linha, ele vê a filha dele, que ele não vê que ele viu pela última vez criança. Então ele começa uma trajetória pessoal que é tentar reencontrar a filha no metrô. Tem um outro arco de história que é uma discussão filosófica quase, assim, entre um bêbado ateísta e um pastor evangélico dentro do metrô. Tem uma outra história que é um segurança de metrô, né, um profissional que trabalha lá, que ele está obcecado em pegar um sujeito que joga coisas na linha do trem para atrapalhar o sistema viário. E a história é centrada, o arco dele é centrado nessa obsessão que vira uma coisa quase doente assim, dele de tentar buscar esse cara. Então, assim, essas são 3 histórias para resumir um pouco qual que é o clima do livro, e são histórias, enfim, baseadas em coisas que eu vi, que aconteceram. As histórias se cruzam em certo momento, Igor? Ou não? São histórias... A maioria delas se cruzam e não é uma coisa explícita. Legal, legal. Ou seja, em algum momento o cara que está buscando a filha cruza com segurança. Assim, por exemplo... Talvez. Assim, ou seja, são histórias estanques. Porque uma coisa que eu acho muito legal no metrô, e que você está relatando... me veio aqui um paralelo, por exemplo, com elevadores de prédio. E é muito interessante, porque assim, num condomínio que tem um elevador, você mora ali, são seus vizinhos, você tem uma convivência com eles. Agora, a coisa mais normal do mundo é você entrar no elevador, ter o seu vizinho lá, você, bom dia, e baixa a cabeça. No metrô, cada um no seu universo, e, gente, você mora no mesmo endereço, é o mesmo CEP, pelo amor de Deus. O mínimo que você pode fazer é pensar que aquela pessoa está convivendo e vai ter o mesmo problema, tem alguma coisa com você. Mas no metrô, você pode encontrar, quer dizer, todo dia, se você tem uma regularidade, mas eu fico imaginando, você entra no metrô, você tem uma senhora, bom dia. Pô, depois de 10 vezes que você está entrando no metrô e está com a mesma senhora, já não é mais o mesmo bom dia, né? Agora você tem. E você começa a ter um relacionamento com essa pessoa até mais de conversar do que do elevador. Eu falo, a senhora está aqui, nossa, a senhora não veio ontem. Você começa a falar assim, poxa, aquela senhora não está aqui hoje. O que será que aconteceu com ela? Quer dizer, você começa a ter convivências dentro de um metrô. Isso é muito legal. É curioso que a gente, né, dentro da nossa lógica de megalópole, né, a gente abraça o isolamento, a gente nem se questiona sobre isso, né, não o suficiente, né, a gente não dedica suficientemente tempo para ter essa percepção, né? Olha, mas eu encontro essa pessoa todo dia no elevador, né? A gente tem mais coisas em comum, além de a gente encontrar tudo mais ou menos no mesmo horário elevador, além da gente morar no mesmo prédio, né? A gente escolheu essa vizinhança por algum motivo. Às vezes a pessoa tem um cachorro também, né? Só pra, é por aí mesmo. Né? Não, e você desce com a pessoa, você vai até a portaria, tem 2 carros, quer dizer, você também chamou um Uber, um táxi, e a pessoa também, você vê que vocês estão indo para o mesmo lugar. Sabe? Que a coisa que, por exemplo, nas cidades, nas comunidades menores, não acontece, né? As pessoas se conhecem, cumprimentam, exato. E param para conversar, trocam uma ideia, e aí, como é que tá fulano, e o parente, o que aconteceu, né? E aquele seu trabalho, como é que tá, né? A gente, na pressa urbana da megalópole, a gente não se permite isso, e antes de se permitir isso, isso não é nem uma hipótese, né? A gente imagina, eu vou parar de conversar com a pessoa, nem vou, né? Dá licença, tem seus problemas, né? Tenho mais o que fazer. Não tem. Você não tem mais o que fazer. Você está ali sentado, você não pode fazer nada. Quer dizer, ou seja, você está no... Sabe, você não tem mais o que fazer. Custa ser um pouco interativo. Mas você falou, megalópole, cara, não adianta. A gente não se permite isso.
É uma particularidade triste. Por outro lado, por exemplo, nessa minha criação literária, tem uma extrapolação dessa sensação, que é o seguinte: muitas pessoas que a gente encontra nessas pequenas viagens, né? Acho que boa parte de nós acaba, mesmo que sem querer, fazendo um certo exercício mental de como é a vida daquela pessoa. É uma pequena imaginação, assim, às vezes a gente não é um escritor, né, não é um roteirista, não é alguém que mexe com criatividade, mas isso é para provar que mesmo quem não faz isso como ofício ou como talento, tem um pouco disso em si, porque eu duvido que tenha alguém que já viu aquela pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, ou que você encontra todo dia, ou uma pessoa que você não encontra todo dia, mas que chama atenção porque ela é muito exótica, é muito bonita, ou está muito bem vestido, ou ao contrário, né? Está muito mal vestido, está fedido, então, e você começa a imaginar, pro bem ou pro mal, né? Você constrói o roteiro daquela pessoa, né? Exato, todo mundo já fez isso, né? Já. E o meu livro, em alguns aspectos, eu extrapolo, né, alguns personagens que eu encontrei no metrô, né? E eu, apesar de não ter ido falar com eles exatamente por conta disso que a gente conversou, isso me permitiu expandir a criatividade nesse sentido. Tipo, nossa, o pastor, por exemplo, o pastor evangélico que eu citei agora há pouco, que é um dos arcos, que ele discute com o bêbado ateísta em vários momentos do livro, é baseado num personagem real, de quando eu era adolescente, ia para a escola, e ele estava sempre no metrô pregando, com a Bíblia aberta, pregando ali e tal, falando, não sei o quê. Então, tem alguns personagens, isso aí é só um, né? Mas tem alguns personagens ali que são absolutamente uma projeção de pessoas que eu vi em algum momento, que eu cruzei e que eu fiz esse exercício. Nossa, como será, né? E curioso que depois eu precisei escrever esse livro, eu escrevi ele em 2000, ele só saiu ano passado, mas comecei em 2019, comecei em 2020, terminei em 2021, saiu ano passado, foi isso. Apesar de ter escrito ele, ter demorado, enfim, eu escrevi ele recentemente, né, e só depois que eu tive essa percepção de você, eu falei, nossa, né, mas o que custa? Né, foi bem recentemente que eu tive essa percepção autocrítica, sabe? No sentido de estar mais aberto. É claro que para escrever, para entrar na jornada de escrever, né, demorou um tempo, e tive vários processos criativos, um deles foi eu viajar de metrô mais aberto para situações, né? Prestando mais atenção, conversando mais. Com o seu radar mais atento do que das pessoas. Sem fones de ouvido, olhar aberto, sem livro, sem celular, olhando, conversando às vezes. Isso foi intencional e pensado no processo criativo, e depois de eu passar pelo processo criativo e ter a história pronta, e centenas de vezes revisada, etc., daí eu passei a ter a minhas viagens, né, não só de metrô, né, até as minhas viagens de elevador, um pouco mais abertas, assim, expansivas, sabe? É óbvio que os pequenos vícios eles persistem, né? Às vezes eu me pego ali muito cabeçudo no meu celular, né? Depende do seu dia também. Não é todo dia que você está afim de conhecer pessoas. Tem dia que você não quer conversar. Não quer conversar. Mas, assim, eu acho que você exercita isso, né? E também você precisa ver, a pessoa às vezes não quer conversar, e aí você fala, pô, aquela pessoa com quem eu dei bom dia, hoje ela só balançou a cabeça. O que será que aconteceu com ela? E aí a mente já viaja, aí a mente vai embora. Muito legal isso, muito legal. Você tem planos para novas obras, Igor? Como é que está a produção literária? Antes da gente falar onde que encontra o Cuidado com Vão. Claro. Então, eu estou sempre escrevendo, né? Escrever é a minha atividade que ocupa quase todos os meus dias, todas as minhas semanas, com certeza, quase todos os meus dias. Algum horário eu paro para fazer isso. Contos, vira e mexe, eu estou escrevendo. Alguns saíram publicados nessa coletânea que chama Furos na Carne, que também está à venda aí, principalmente online. Eu estou escrevendo um romance novo que estou terminando. Comecei faz um ano, faz quase um ano, comecei em março do ano passado e estou a ponto de terminar. Estou com essa meta. Você está com aquele problema? Você está com aquele problema que diversos autores já comentaram aqui comigo? Assim, quando a gente começa a escrever,
A gente vem aquele turbilhão de ideias. Então você vai ao mesmo tempo que você vai escrevendo, você vai anotando, né? Isso aqui mais para frente, esse cara aqui vai tomar um tiro, mais para frente essa pessoa vai viajar, esse personagem vai fazer. Você vai escrevendo. Chega uma hora que você fala assim, eu preciso terminar. E você não consegue terminar, porque é aquele turbilhão de ideias e vai embora. Teve um autor, não vou lembrar o nome agora aqui, desculpa, a minha idade já não permite mais. Mas assim, ele falou assim, eu não conseguia terminar o livro. Eu queria terminar, daí ele falou assim, o que eu fiz? Eu cortei a história, falei, vai ter o 2, não tem como, vai ter a continuação. Porque ele falou, eu tô escrevendo, eu não conseguia terminar. Você tá com esse problema de não conseguir terminar ou não? Você tá com o final na cabeça? Felizmente não, esse aí é um outro processo. O Cuidado com o Vão foi complicado por o ponto final, porque não tinha... Eu fui chegando perto do final e fui tendo a sensação de que eu ia terminar, sem saber direito qual que ia ser o final. Uhum. Teve um outro livro que eu fiz que está inédito, enfim, que é uma coletânea de contos que eu não publiquei ainda, enfim, está pronto, mas eu estou, enfim, dando uns arremates nele, escrevendo em prêmios, essas coisas. E tá querendo colocar mais um conto. Acho que mais esse conto. Então, esse aí eu fui tirando o conto, na verdade. Esse aí, o meu processo de revisão é deixar ele mais enxuto do que ele era. Ele nasceu como um monstrego, cheio de coisa que, quando eu passei para um revisor técnico, porque assim, tem uma coisa também que tem algumas coisas, né? Não vou limitar a duas, é que me ocorreram duas agora que ajudam nesse processo de produção. Uma é você contratar um cara para fazer uma revisão crítica, assim, um profissional que está acostumado a fazer isso, e você vai gastar algum dinheiro, porque assim, você não vai conseguir uma revisão crítica boa o suficiente de um amigo seu. Um amigo seu nunca vai te falar as verdades que você precisa ouvir sobre o seu próprio livro, entendeu? Talvez até um cara brutalmente honesto, se tiver a sorte de ter alguém assim. Mas tem que ser um profissional. O profissional ele vai te falar. É uma profissão assim que faz sentido, em primeiro lugar, sabe? É um cara estudioso, o trabalho dele é dedicado, ele merece o dinheiro, enfim, que ele vai receber para se dedicar ao seu livro. E se você for agnóstico o suficiente, você vai receber dicas maravilhosas para a sua obra, a sua produção e tal. E daí, para o primeiro livro, para essa coletânea de contos que não saiu, esse cara, ele acabou comigo. Acabou no bom sentido, tá? Acabou claro, do jeito... construtivamente, vamos dizer assim. Ele acabou falando, amigo, você tem que ter metade desse tamanho, tá muito grande, faz isso, cara, isso aqui não precisa. Isso aí é uma coisa que eu acho que é muito valiosa, e às vezes você não está conseguindo acabar, você não precisa esperar ao ponto final. Você pode começar uma conversa com um revisor técnico, justamente nesse sentido, sabe? Olha, eu estou em dúvida, você pode me ajudar, tal. Você pode ler, a gente faz um acordo aqui para você me dando um input até o final. Acho que tem ele pode até te falar assim, gente, o meu amigo, o livro já acabou, ele acabou aqui. A partir daqui você está enrolando. O que é muito legal. Ou o contrário, ele vai falar, olha, essa parte aqui no começo tá demais, mas aqui no final você precisa encerrar ainda, vai por aí. Exato. Revisor técnico é só um nome, tá? É crítico literário, tem vários nomes aí dessa profissão, que é uma profissão válida, existente, que eu recomendo. E outra coisa que ajuda muito, que está colaborando nesse livro agora, é você participar de oficinas de escrita criativa, de ficção. Né? Eu participei de duas, né? Uma eu estou quase que sendo fiel ao processo, assim, do começo ao fim. É claro que você vai acrescentando uma coisa ou outra, mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte da oficina do Luiz Assis Brasil, lá da PUC do Rio Grande do Sul. E eu fiz ela em 2021, e ele tem, o que ele passa em termos de te ajudar no dia a dia do seu processo de escrita, né, seja para romance, novela ou conto, né, é muito valioso, é assim, insubstituível, e um dos processos que ele passa, eu decidi, quando eu tive a ideia desse romance que eu estou fazendo agora, eu decidi já no começo adotar. Então, ele já está bem desenhado, estruturado, eu não tenho nenhuma sinopse pronta ainda, mas é uma história de uma família, né, uma ficção, mas é uma história de uma família que, vamos dizer assim, lida com alguns assuntos graves, relacionados a veias do passado, assim, dores passadas mal resolvidas em relação à ditadura militar,
E enquanto tem esse olhar para o passado, no presente tem essa mulher, que é uma mãe, chefe de família, que está num processo de depressão e um pouco de abandono, justamente porque tem esse olhar para o passado, não deixa enxergar o presente. Né? Então, é mais ou menos essa história. Legal. E como eu comecei há um ano atrás, eu tenho esse prazo, que é um prazo, né? Ninguém se importa com isso, a não ser eu mesmo, que é encerrar ele antes de completar um ano. Na verdade, é a pessoa que mais importa, né? Ninguém se importa, só eu, mas é quem mais importa, por aí mesmo. Porque muito escritor comercialmente, né, lançado, ele tem lá em posição da editora, sim. E todos eles acabam, né? Todos eles não posso. Mas a grande maioria. Parte acaba quebrando esse prazo, tal, não sei o quê, né? Eu não tenho prazo com editora nenhum, tenho prazo tem grandes filmes, aliás, sobre isso, né? Tem filmes sobre isso. Tem grandes filmes de escritores que não conseguem entregar. Isso aí não tem. Exato. Isso aí dá um livro. Dá. É muito legal. Igor, deixa eu perguntar para você, onde que o povo encontra o Cuidado com o Vão? Como que pode ter acesso a essa obra? Certo, vamos lá. Então, Cuidado com o Vão, ele está à venda online, você pode comprar tanto versão para e-books, né, para você ler em plataformas digitais, como Kindle tal, como versão impressa. Eu vou citar dois, que eu acho que são os mais garantidos, né, a própria Amazon e no Magazine Luiza, né, você pode achar lá o livro, nessas duas versões, publicado pela Ases da Literatura 2022. Eu também queria falar do Furos na Carne, que é essa antologia de contos, que é justamente os autores que participaram da oficina que eu citei, da oficina do Luiz Assis Brasil 2021. Ano passado a gente publicou a antologia com 15 autores, chama Furos na Carne. Você também acha na Amazon e no próprio site da editora, que é a Bestiário, que é uma editora lá do Rio Grande do Sul. Autores ótimos, assim, os contos são maravilhosos, uma galera assim da mais alto gabarito, qualidade, super orgulho de ter participado disso com eles. E, ou seja, para terminar, né, eu não sei que dia eu sei que tem um cronograma aí da rádio para colocar os programas no ar, mas eu quero fazer um sorteio do livro. Que legal, quando a gente tiver uma notícia de quando a gente está gravando isso hoje no fim de fevereiro, né? Mas quando tiver a notícia e a confirmação de quando vai ao ar, eu vou fazer um post no meu Instagram. O meu ID é Igor78 Ribeiro, 78 número, Igor78 Ribeiro. Vou fazer um post lá anunciando que a gente tem a data já de veiculação aqui do programa, né? Que vai estar disponível para as pessoas assistirem. E quem comentar lá dizendo que quer participar, que quer ganhar um livro, eu vou fazer um sorteio depois para mandar. Cara, obrigado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Inclusive, deixei aqui, nem mostrei, ó. Cuidado com o Vão, dá para ver aí? Legal. Olha, meu amigo, em nome do povo que assiste aqui o Café Cultural, eu quero agradecer isso. Poxa vida, é sempre bom a gente ter esse estímulo. Independente do sorteio, pessoal, sigam o Igor. Então, como é que é? Igor78 Ribeiro, tudo junto. Igor78 Ribeiro, vou lá fazer o sorteio aqui do Cuidado com o Vão. Já se inscrevam, sigam no canal para que possa, assim, quando tiver o post do programa, vocês já estão seguindo o canal, já estão sabendo, já fica. Caiu minha câmera aqui, olha que maravilha. O programa é uma desgraça. Voltamos. Então, não esqueçam de seguir, já fica mais fácil. Igor, muito obrigado, queria te agradecer Sérgio. Obrigado pelo sorteio, um bate-papo fantástico, maravilhoso. Obrigado, eu tenho certeza que conversa. O teu novo livro vai ser tão fantástico quanto. E aí, quando lançar o romance, volta aqui pra gente bater papo. Pô, vou adorar. Fiquei amarradaço aí com a nossa conversa, com o nosso papo. Muito obrigado pelo espaço e até a próxima. Até a próxima. E você que assistiu mais essa edição do Café Cultural, meu grande abraço. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, gente. Valeu, Igor. Até mais. Valeu. Tchau.